Olá, quinto ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Aqui é a professora Rafaela, a teacher Rafaela, e hoje nós vamos estudar o verbo to be. Vamos lá! Mas, professora, o que é o verbo to be? Basicamente, é um conjunto de palavras que devem ser utilizadas em duas situações específicas. A primeira delas, quando você quer colocar numa frase o sentido de ser, ou seja, eu sou, você é, ok? Elas são, eles são, ok? E o segundo uso que deve ser utilizado, o segundo uso é no sentido de estar, ok? Eu estou, você está, ele está, ela está, ok? Então, o verbo to be, ele pode ser usado com dois sentidos. O sentido de ser ou estar. Bem, quais são os exemplos? Quem são, na verdade, né, esses exemplos de verbo to be? Quais são as palavras que estão dentro desse grupo? Vamos lá que eu vou falar agora. Colocando um exemplo. Na frase, eu sou professora. Bem, eu sou ser. Então, eu posso utilizar o verbo to be. Então, como é que ficaria isso aí em inglês? Eu sou professora. Em inglês, eu utilizaria o verbo to be e ficaria I am teacher. I am teacher, ok? Usando agora outro sentido do verbo to be, que é o estar, o estou, ok? Vejam bem, eu poderia colocar numa frase, por exemplo, eu estou na escola. Se fosse para passar para o inglês, seria I am at school. I am at school. Eu estou na escola. Eu utilizo também o verbo to be. Ok, mas o que são essas palavras do verbo to be? Tá aqui. Basicamente, ó, I am, que significa eu sou ou eu estou. You are. You are significa você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. Ela ou ele para animais irracionais e objeto, ok? Então, você usa o it. It is ou it's, ok? Que fica tudo juntinho melhor. Então, ó, o it's, ele é utilizado para animais irracionais e para objetos, ok? Ela ou ele é ou ela ou ele está. Próximo, we are. We are significa nós somos ou nós estamos. E por último, e não menos importante, nós temos they are. They are. They are significa eles ou elas são ou eles ou elas estão, ok? Então, muito importante. Esse conjunto de palavras que eu citei, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, vocês devem aprender, decorar, ok? É um conjunto de palavras que vai ser utilizado basicamente em tudo. E é muito importante, principalmente na hora de formar frases, ok? Bem, vocês já entenderam o sentido, já sabem quais são as palavras, porém, na hora de formar frases, dependendo da intenção do emissor, a gente pode ter algumas variações. Como assim, professora? Vou explicar. Bem, eu acho que é claro para todo mundo que as frases, elas podem ser afirmativas, negativas ou interrogativas. Não é isso? Então, dependendo do sentido, que ela seja se afirmativa, negativa ou interrogativa, a gente vai ter algumas variações nessa organização. Vocês vão ver agora com exemplos. Preste atenção, isso é muito importante. Na forma afirmativa, eu tenho, por exemplo, I am. I am. I am significa eu sou ou eu estou. Porém, essa é a forma afirmativa. Se eu quisesse transformar essa forma afirmativa para negativa, o que eu devo fazer? É difícil? Não, é muito fácil. Preste atenção. Basicamente, você vai repetir o I am e vai colocar após o verbo to be, você vai colocar o not. Então, por exemplo, eu sou é afirmativo.
Eu não sou. I am not. Ok? I am teacher. Afirmativa. Eu sou professora. I am not a teacher. Eu não sou uma professora. Ok? Usando agora outro exemplo. He is my father. He is my father. Ele é meu pai. He is é o verbo to be. My father é o complemento, né? Ele é meu pai. Essa frase, ela tá o quê? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Afirmativa. Se eu quisesse transformar ela para negativa, o que eu deveria fazer? Basicamente, lembra daquele exemplo que eu citei há poucos instantes. O que você deve fazer? Você vai repetir o he is, repete o he is, ok? E você vai introduzir aí quem? O not. He is not my father, ok? He is not my father. He is not my father. O que era ele é meu pai, agora é ele não é meu pai, ok? He is my father, ele é meu pai. He is not my father, ele não é meu pai, ok? Bem, já falei da afirmativa, já falei da negativa, tá faltando uma, interrogativa. O que eu faço, teacher, se eu quero formar uma frase interrogativa utilizando o verbo to be? Super simples. Vou lembrar vocês agora aquele exemplo que eu citei no início. I am a teacher. Acho que foi isso. I am a teacher. Eu sou uma professora, ok? I am a teacher. Afirmativa. Se eu quisesse para negativa, rapidinho. I am not a teacher. Eu não sou uma professora. E se eu quisesse transformar essa frase para interrogativa? Na frase afirmativa, ela fica como? I am a teacher. Na forma interrogativa, o que eu faço? Eu vou inverter a posição do I am, do verbo to be. Eu vou inverter. Então, se antes era I am, vai ficar am I, ok? Am I, ok? Então, ó, antes era I am, agora vai ficar am I. O am, ele vai para frente do I, ok? Então, vamos lá. Se eu troquei, eu inverti, ao invés de ficar I am a teacher, agora vai ficar am I a teacher? É uma pergunta. Am I a teacher? Am I a teacher? Ok? Essa é a forma interrogativa. Outro exemplo que é para não ficar nenhuma dúvida. Vou colocar a frase You are a student. You are a student. You are a student. Bem, essa frase, traduzindo para o português, é você é um estudante. Bem, you are a student é a forma afirmativa. Mas se porventura eu quero colocar na forma negativa, lembra o que é que tem que fazer? Repete o you are, que é o verbo to be, e você vai colocar quem? O not. You are not a student. Quase que eu esqueci o student. You are not a student, ok? You are not a student. Você não é um estudante. E se eu quisesse transformar para a forma interrogativa, professor, o que eu faço? Fácil, você já aprendeu. Basicamente, você vai inverter a posição das palavras do verbo to be. Então, se é you are a student, na forma afirmativa, essa frase na forma interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o you e o are. Ao invés de ficar you are, vai ficar o quê? Are you? Are you a student? Are you a student? Ok? Essa frase está te perguntando. Inclusive, é importante você também ter entonação, né? A entonação de pergunta. Você não pode perguntar a alguém algo numa entonação de afirmativo. Por exemplo, you are a student. Você é um estudante. Mas se você quer fazer uma pergunta, além de fazer essa troca no verbo to be, are you a student? A sua entonação, a forma como você fala é importante. Então, ó, are you a student?
é uma pergunta, ok? Então tem que ter entonação de pergunta e no final da frase tem que ter interrogação, ok? Uma coisa muito importante ainda sobre esse conteúdo. Você pode substituir os pronomes pessoais, que no caso é o I, o you, he, o she, o we, o they, o we, por nomes. Então, por exemplo, Rafaela e Renata são amigas. Se eu fosse traduzir isso para o inglês, utilizando o verbo to be, primeira coisa importante, Rafaela e Renata não vai mudar nada, tá? É Rafaela e Renata, só que Rafaela and Renata, ok? Are friends. Rafaela and Renata are friends. Rafaela and Renata are friends, ok? Quando você substitui por um nome de pessoa, você tem que saber qual é o complemento. Como assim o complemento? Se eu tenho uma frase assim, ó, Rafaela is happy. Então vamos lá, Rafaela, ok, não muda, é nome de pessoa, vai ser aqui na China, em qualquer outro lugar, é Rafaela. Rafaela, qual é o complemento de Rafaela? Como é que eu sei qual é o complemento correto? Primeiro, você tem que observar que pronome é esse. Se a Rafaela é uma pessoa só, is. Rafaela is. Por que is? Porque is significa é. Então, ó, Rafaela is, ok? Rafaela é. Agora, se eu tenho plural, eu tenho mais de uma pessoa numa frase, eu tenho mais de mais de um sujeito. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, Ana and Vitória are students. Ana and Vitória are student. Ana e Vitória são estudantes. Por que eu não utilizei o is, que eu utilizei lá quando eu coloquei Rafaela? Rafaela is. Porque Rafaela é uma pessoa só. E se é uma pessoa só, eu vou utilizar o is. Por que o is? Porque o is significa é. Quando eu tenho mais de uma pessoa, por exemplo, Ana e Vitória, são duas pessoas. Se são duas pessoas, eu tenho que utilizar uma palavra que tenha a intenção de plural, mais de uma, que contemple essas duas pessoas. Então, nesse caso, eu vou utilizar o are, ok? Porque o are, ele significa são, estão, ok? Então, quando você quiser fazer uma frase onde tem duas pessoas, o ideal, gramaticalmente falando, é que você utilize o are, ok? E lembra que o are e o is, eles têm dois sentidos, tanto para ser quanto para estão, ok? Está, estão, certo? Sim. Vocês já viram que temos I am, you are, she is, it is, we are, they are, ok? You are, muita coisa, ok. Esses são pronomes pessoais, ok? Mas se eu quero substituir esses pronomes pessoais por nomes de pessoas, ou o contrário, são nomes de pessoas e eu quero colocar como pronomes pessoais, como que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa muito importante, você tem que saber quais são os pronomes pessoais, né? O I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Sabendo disso, vamos colocar aqui um exemplo. Helena is a doctor. Helena is a doctor. Helena é uma médica, ok? Nessa frase aqui, se eu quisesse substituir o Helena por um pronome pessoal, qual seria? Seria o I am, seria o you are, o she is, he is, it is, we are ou they are? Qual seria? Primeira coisa importante, qual é o sexo de Helena? Helena é o nome feminino. Então, Helena é o feminino, mulher. Então, vamos lá. Eu tenho I am, que é eu sou, eu estou. Você é ou você está, que é o you are. Eu tenho he is, que é ele é ou ela está. E eu tenho she is, que é ela é ou ela está. Quem é que eu vou utilizar? She. Então, ao invés de ficar Helena is a doctor, eu poderia trocar isso aí e colocar o quê? Ela is, ela não. She is a doctor. She is a doctor. Por que she is a doctor? Porque she é um pronome pessoal quando se trata de sexo feminino. E eu não tenho Helena,
Helena é mulher. Então, fechou. É só colocar she. Se eu colocasse o he, ficaria correto? Não, ok? Isso é uma dica boa pra vocês. Outra coisinha. Bem, pode ser aí que em exercícios e até na hora mesmo de você formar frases aí na cabecinha de vocês, antes de falar, você fique pensando, meu Deus, como é que eu vou complementar? Porque tem o I, aí o complemento do I é o am. O complemento do you é o are. O do he, do she e do it já é is. Então, pode ser... Pra ajudar isso aí, você tem que primeiro pensar, como eu falei, aprender essas palavrinhas e saber usar. Se eu coloco numa frase assim, você vê numa frase I, alguma coisa, a boy. I, espaço, a boy. Qual vai ser o complemento? Vai ser o am, vai ser o is, o are. Qual dos três? Pense, qual é o complemento do I? É o am. Então, ó, nesse espaço eu vou colocar quem? O am. I am a boy. I am a boy. Ok? Bem, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, ou para boa parte, as principais informações sobre o verbo to be, que é assim, são palavras que são tão importantes, tá? Não só agora, pra vida mesmo, tá? Vocês vão estudar verbo to be sempre, basicamente isso. Então o ideal é que vocês estudem, revisem esse conteúdo, tá certo? Para que a aprendizagem ela fique de uma forma mais, digamos que consistente aí na cabecinha de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tô morrendo de saudades e até a próxima aula. Forte abraço!